Planejamento de PPR. Nós vamos conversar com vocês um pouquinho a respeito do planejamento de classe 13 e classe 4. A gente vai disponibilizar para tirar dúvidas da aula passada e depois disso a gente ainda vai passar com vocês o gabarito da prova teórica. Tá? A prova teórica e a nota prática do laboratório deve ser liberada até sexta-feira dessa semana. Bom? Essa é uma homenagem ao saudoso professor Verto, que nos deixou há um tempo. Veja, a cabeça dele está pegando fogo porque ele está tentando resolver qual grampo ele vai botar em relação ao equador hipotético. E é o que parece que acontece com a gente no começo, não é? Então parece que a nossa cabeça pega fogo e a gente não sabe o que fazer. Tá? Isso como é que a gente desenvolve? Através da experiência. Através do conhecimento teórico aplicado à prática. Então, até aqui, a gente veio construindo com vocês os conhecimentos teóricos necessários para a realização do planejamento de uma PPR. E planejar é o ato de projetar, estruturar e programar. É uma elaboração mental da PPR sob bases científicas, ou seja, a gente aplica o conhecimento teórico que nós temos a um caso prático, de forma mental. E o desenho do meu planejamento é a expressão gráfica desse pensamento. Ou seja, nós elaboramos uma solução mental e desenhamos ela para a comunicação com o técnico de laboratório. Ou com os colegas que eventualmente atendam o caso. Enfim, a gente cria um mecanismo visual de conferência do meu planejamento. Certo? Posso descrever todo o planejamento e posso desenhar. Tu bate o olho e o desenho nos dá um resumo geral do que foi planejado. Certo? Quem teve a aula hoje já viu o desenho no quadro ali do planejamento, como que a gente executa. As outras turmas vão começar a ter isso na aula prática. E assim sucessivamente, todas as classes nós vamos ver na aula prática como se faz o planejamento e os detalhes em relação a cada um, certo? Então, começando com a classe 3, é um tipo de planejamento que nós vamos ter uma prótese ou dentro suportada ou muco dentro suportado, tá? Como é que a gente sabe isso? Verificando a posição dos dentes pilares, os retentores diretos, frente à posição dos dentes faltantes. Se os dentes faltantes estão dentro da área que forma a área geométrica dos dentes pilares, é o eixo virtual, é uma prótese dentro suportada. O prognóstico do caso é melhor. Se os dentes faltantes estão fora da área geométrica formada pelos dentes pilares, é o eixo real. A prótese tem um fulcro no qual ela gira. Desta forma, uma prótese dentro muco suportada e a biomecânica dela, em termos de prognóstico, é pior para o caso. Certo? Isso vocês já viram também. E a diferença com a classe 1 e 2 é que a 1 e 2 sempre tem o movimento real. A 3, eventualmente, pode ser real ou virtual, como no caso simulado aqui para vocês. Ó. Eu tenho os pesos, que seriam a carga mastigatória, distribuídos sobre os dentes, através dos apoios assentados nos nichos. Aqui a gente consegue ver direitinho o esquema de como é a transmissão da carga quando uma prótese é dentro suportável. Muitos dos casos de classe 3 serão dentro suportados. Serão os casos com melhor prognóstico em termos de PPR e planejamento. Faz sentido isso para vocês? O suporte dentário é muito mais efetivo do que o mucoso. Por quê? Porque nós temos o ligamento periodontal e o movimento dentário
é bem menor do que o movimento da mucosa. Portanto, melhor suporte. Mais uma vez, eixo virtual de rotação, próteses dentro suportadas. Classe 3, como nesse caso, ó, uma classe 3 com uma subdivisão. Os dentes faltantes estão dentro do alinhamento da figura geométrica formada pelos dentes pilares. Temos uma biomecânica bem mais favorável para o planejamento. O eixo virtual de rotação, não existe a necessidade de retentor indireto. Por quê? Porque os retentores diretos já dão a estabilidade da prótese. Entenderam? Ela não vai girar, nós precisamos só colocar os grampos nos retentores diretos no nosso planejamento. Já uma classe 3, que nós temos um eixo de rotação real, os nossos dentes faltantes estão numa posição fora da figura geométrica formada pelos retentores diretos. E aí nós vamos ter que desenhar uma PPR imaginando o fulcro de rotação, ou seja, nós vamos ter que ter bastante retenção nesse grampo e nesse para evitar a rotação da prótese nesse sentido aqui. Certo? O sentido contrário, quando ela tende a sair do local, esses apoios aqui, nesses dois dentes, vão evitar. Certo? Por quê? Porque o fulcro de rotação se dá nos dois pilares adjacentes a esse espaço protético maior. Certo? Conseguiram imaginar esse giro? Então, quando o paciente morder nessa célula, a tendência é de intrusão da célula na mucosa e a tendência de levantar os grampos nesses dois dentes. Com isso, nós temos que ter grampos com bastante retenção nesses pilares para evitar esse movimento de rotação. No sentido contrário, quando o paciente tentar tirar a prótese, o apoio no nicho desses dentes aqui é suficiente para evitar a rotação. E aí nós temos o caso clássico da PPR classe 3 sem subdivisão, que nós temos um alinhamento dos dentes, uma estabilidade em linha. E nesse caso, mesmo sendo dentes suportados, a gente precisa indicar um retentor indireto para nós termos uma área de suporte e aí sim não termos um eixo real de rotação, como acontece quando eu tenho uma PPR unilateral em linha. Entenderam? Então é regra. Tem uma classe 3 unilateral, eu preciso da armação no lado oposto para evitar a rotação da PPR. Quando eu tenho espaços edêntulos dos dois lados do arco ou em região anterior também, eu tenho nos retentores diretos a formação da minha resistência através dessa área que é formada. Viram? Aqui, quanto mais em 90 graus com o eixo, melhor, tá? Então eu escolheria também essa região aqui. Entre o pré. Talvez eu poderia fazer entre esses dois molares, mas aí eu colocaria um apoio no pré. Que aí ficaria todo esse lado em contrapartida daquele e a média dessa posição daria uns 90 graus que eu preciso. Então eu posso escolher no meu planejamento fazer isso. Tá? Ou eu ponho bem a 90 graus, ou eu distribuo um grampo mais para posterior e um apoio mais anterior. Tá? Pode ser a solução protética. Então, na verdade, quando for classe 3 no lateral, obrigatoriamente vai ter um retentor indireto? Sim, obrigatoriamente. Não há prótese unilateral e a gente vai ver alguns motivos a seguir, tá? Vejam, ó, o que a colega sugeriu, tá? A solução desse caso inferior. Pilar mais para trás, só que daí na região mais anterior, pelo menos um apoio.
Pode ser o apoio e o braço de oposição. Pode até ser um grampo completo, mas aí não seria necessário. Nós não precisamos dessa retenção a mais. Tá? Se eu faço unilateral, a PPR sempre vai girar, tanto nesse sentido quanto entre um pilar e o outro, levantando os lados. Então a gente não faz PPR unilateral porque o risco de soltura é grande e há o risco até de o paciente engolir. Ó. Veja, uma PPR unilateral, o que vai acontecer? Veja o tamanho dela. Se nós pegarmos daqui até aqui, talvez seja um pouquinho maior que algum comprimido de antibiótico. E tem os grampos metálicos e tem que fazer todo o trajeto do trato digestivo. O paciente se engolir ainda é menos pior do que se ele aspirar. Se ele aspirar, ele só vai remover um procedimento cirúrgico. Tá? Para entrar lá na traqueia, pensar e trazer de volta. Então, a gente não vai correr esse risco fazendo o planejamento de PPR unilateral. Tá vendo? Nossa PPR é até maior. Ela tinha grampos aqui que foram rompidos, fraturados, e ela estava funcionando como uma PPR unilateral. O que aconteceu? Parou dentro do estômago do paciente. Como tem muita luz aqui, vocês não conseguem ver, mas lá no vídeo vocês vão ver nesse slide. Então está no estômago do paciente. Não tinha como fazer o trajeto, foi feito o procedimento de endoscopia para remoção da PPR. Vocês entenderam por que a gente não faz? Ela tem livre rotação e mais um eixo, a PPR unilateral, e o paciente corre o risco de ter acidentes graves com ela. Tá? Então a gente sempre vai indicar, nos casos unilaterais de classe 3, os retentores indiretos do lado contralateral. Tá? Todo mundo entendeu isso do planejamento de classe 3? Geralmente podemos ter dentes inclinados que precisam de planos guias. Tá? Revisando com vocês, a área do espaço morto, a gente faz o preparo. Por quê? Porque a perda dos elementos dentários nesse espaço protético intercalar pode causar a migração dentária para a mesial. Por quê? Porque o fator do vetor de força é para anterior e mesial. A tendência é de extrusão do antagonista e inclinação para mesial dos dentes posteriores. Então é comum a gente precisar fazer planos guias. E veja, broca cilíndrica paralela ao eixo de inserção da PPR. Redução do espaço morto, que era uma das questões da prova. E a outra indicação de plano guia é o espaço para o braço de oposição, para que ele tenha a reciprocidade efetiva. Certo? Nem sempre a gente consegue vedar todo o espaço morto, porque nós não vamos expor dentina, mas se a gente reduzir, já é um benefício grande para o paciente. Então, de um lado se conseguiu reduzir bem, do outro ainda ficou um espaço. Mas tem limitação da espessura do esmalte. Certo? Então, os planos guias devem terminar em esmalte. Mais alto. Sim, tem. Aí o que acontece quando o dente está mais inclinado? Essa área mesial pode estar em inflofusão, e a gente tem que indicar a contraplaca ou o macroapoio, e a distal pode precisar de ajuste. Outro detalhe, se não tem discrepância oclusal desse dente que inclinou, nós precisamos de apoio duplo. Por quê? Se eu colocar só o apoio mesial, a tendência de força favorece com que ele incline ainda mais. Então a gente põe um apoio distal. E outra consequência da inclinação dos dentes nas classes 3 para mesial é que a retenção se desloca para próximo do espaço protético. Então aqui nós temos desenhado
um Akers, onde o grampo de oposição está junto do conector maior, formando um conector tipo chapeado lingual, o grampo Akers aqui, e nesse dente tem um conector menor para distal e tem um Akers reverso. Outra solução poderia ser o circular em anel, iniciando nesse apoio mesial, circundando o dente, tendo o segundo apoio na distal, tendo ou não o segundo conector e terminando o braço de retenção para vestibular. Certo? São as indicações de grampo nos casos de classe 3 quando eu tenho dentes inclinados. Entenderam? Outro grampo muito utilizado na classe 3, no planejamento de classe 3, é o grampo gêmeo, principalmente nos casos de classe 3 unilateral, usado como um retentor indireto no arco contrário. No arco contrário não, no lado contrário no mesmo arco. Certo? Então é bem comum a gente indicar, e no caso aqui, um grampo para molar e pré-molar. Detalhe desse grampo: além dos apoios, eu preciso fazer o preparo do nicho, do apoio e a canaleta para o grampo passar por ali sem interferência oclusal. Ou seja, eu tenho que preparar a canaleta para ter, além do corpo do grampo, a passagem do braço de oposição e dos braços de retenção. Certo? Então vejo em vermelho ali que a gente tem o preparo. Se eu não preparar essa canaleta, preparar só os nichos, nessa região aqui eu vou ter interferência oclusal, porque o metal vai ficar além do espaço que protege. Ou seja, o paciente vai morder o metal antes, vai ficar com a mordida aberta, vai ter dor no antagonista, vão ter problemas. Caso bem comum de classe 3, 2 espaços, inferior, pilares dos pré-molares, nós podemos fazer um desenho simples, porque uma prótese dentro suportada, eu não tenho um eixo real de rotação, eu não tenho uma sobrecarga biomecânica, eu posso indicar 2 grampos, ou na verdade 4 aqui, tipo Akers. São grampos mais confortáveis para o paciente e vão ter a retenção necessária para segurar esse aparelho em boca durante o uso. O desenho mais simples que a gente pode ter. Certo? Outro caso que envolve o planejamento e causa alguma dúvida são esses casos que podem ser ou uma classe 3 ou uma classe 2. Quem acha que é classe 3, levanta a mão. Quem acha que é classe 2? É classe 2 ou classe 3? Pode ser os dois, vai depender do desenho. Pode ser os dois. O que vai definir? Fala mais alto A aí. gente vai colocar o molar. Falaram, eles estão sabendo também. Aqui no fundo estão sabendo também. Se nós vamos repor ou não esse segundo molar. Biomecanicamente, o que vocês acham que é mais favorável? Não. Repor ou não repor? Não. Se eu repor ele, a minha prótese vai ter um eixo real de rotação ou não? Se eu repor, se for uma classe 2, tem um eixo real ou virtual? Se eu colocar o dente aqui, e claro, vamos repor aqueles lá também, né? A minha prótese tem um eixo real ou virtual de rotação? Real. Real, né? Porque eu vou passar uma linha aqui nos últimos apoios e esse dente vai estar fora do desenho geométrico de resistência. Eu tenho braço de potência, eu tenho rotação real. Se eu não repor esse dente aqui, eu tenho o espaço protético em linha nesse lado. Eu preciso ter pelo menos o grampo indireto no outro lado, mas eu não vou ter espaço protético fora da minha resistência. Eu não tenho rotação. Então
assim como todos os professores da disciplina, e a partir de agora vocês também, não vão repor o segundo molar, por questões biomecânicas. É muito melhor eu ter uma prótese dento suportada do que uma dento muco, que vai ter rotação real. A biomecânica é melhor na classe 3 dento suportada do que na classe 2. Agora que a gente falou, parece óbvio, né? Mas antes de falar isso, a gente fica em dúvida se repõe ou não aquele segundo molar. Ah, professor, mas tem um antagonista ali. Vai instruir. Tem solução para isso? Tem solução para isso? A gente não vai estender o acrílico na PPR, que daí ela vai girar. A gente vai fazer uma solução que envolve o acrílico, mas é um acrílico de outro aparelho. Como é que eu posso estabilizar um dente antagonista ali para não destruir? Através de uma placa oclusal, certo? E aí eu estabilizo a extrusão do antagonista daquele segundo molar que nós não vamos repor. Entenderam? E a biomecânica vai ser mais favorável. Aí, por conveniência, a gente vai escolher no superior ou no antagonista no inferior. Eu posso fazer a placa em ambas as caras. Quer dizer, ou numa ou noutra, né? Mas pode ser indicado tanto no superior quanto no inferior. Se eu tenho mais dentes no inferior, eu vou tender a colocar no inferior. Mas tanto faz, pode ser numa ou outra. E aí a placa eu posso estender o acrílico dela para ter o contato no antagonista. Tá? Porque ela vai estar estabilizada em tudo e não vai ter o giro nos granos. Certo? Casos onde eu tenho superior, espaço protético anterior e espaço protético posterior, a gente vai precisar botar grampo em dente anterior em área estética. Nesses casos, uma estratégia de planejamento é indicar grampos de estabilização ou apenas apoio na região anterior e colocar grampos mais retentivos nos dentes mais posteriores. Certo? Agora eu vou botar um MDL lá naquele incisivo e não uma ação de pontas. Vamos tentar fazer uma ação de pontas nesse pré-molar e talvez nesse canino. E áqueros lá nos molares para ser mais confortável para o paciente. Entenderam? E aí nós temos esse desenho aqui. Classe 3, né? Classe 3, quantas modificações tem ali? Duas. Por quê? Porque um espaço define a classe e os outros dois contam como modificação. Qual é a única classe que dois espaços protéticos definem ela? A classe 1. São dois espaços protéticos posteriores de extremo livre. Tá bom? E aí, se tem só aqueles dois espaços protéticos, ela não tem subdivisão. Para ter a subdivisão, teria que ter na classe 1 um terceiro espaço protético. Ou mais. Entenderam o planejamento? Eventualmente a gente pode, inclusive, não colocar o MDL para vestibular aqui e deixar só o apoio no incisivo. Transferir a retenção para os grampos mais posteriores. Em favor da estética, em detrimento da biomecânica. Ou seja, é o bom senso, é o alinhamento prévio com o paciente. Se ele souber que para ter um pouco mais de estabilidade, ele tem que ter o MDL aqui segurando a vestibular do incisivo, ele pode escolher antes se ele quer uma prótese que tem um movimento maior, mas mais estética, ou se ele prefere ter mais estabilidade em detrimento da estética. E é um direito do paciente decidir isso.
Então a gente tem que explicar para ele a limitação do caso que ele tem e o que é possível fazer. E tendo escolhas de opções como essa, a gente dividir a escolha com o paciente. A maioria dos pacientes brasileiros vai querer o quê? Ele vai preferir não ter um grampo no incisivo e conviver com algum movimento da BPR do que ter o grampo ali. Aí vocês vão ver isso na clínica. Mas tem que estar claro para ele que tirando esse grampo, a prótese vai ter menos estabilidade. Ele tem que estar alinhado antes e nós, como profissionais, temos que ter certeza que o paciente entendeu. Porque eu posso falar chuva para ele e ele entender tempo seco. Não, cara, é chuva. Não vai, é sol, né? Para tudo e alinha com ele. Entendeu? Se nós vamos botar o grampo aqui, vai chover? Ou seja, vai movimentar um pouco? Ah, entendi. Quer mesmo assim? Quer. Então, estamos alinhados. Certo? Tudo aquilo que a gente explicar antes para o paciente é a explicação. Se depois eles... Ah, mas eu não sabia que ficava esse ferrinho aqui. Daí a gente segue, tem que ter o ferrinho, porque senão a prótese vai girar. O ferrinho é o grampo, né? O paciente entende como ferrinho. É uma desculpa, né? Por quê? Porque a gente não explicou antes. Então tem que compartilhar a limitação do caso com o paciente. Tá? Casos onde a gente tem apenas os caninos e os molares, a gente tem a tendência de indicar grampos de ação de pontas nos caninos e grampos circulares nos molares. Aqui está simulando um molar inclinado para mesial, que no inferior, geralmente, a retenção do molar inclinado para mesial está na região língua-mesial, porque pela implementação da mandíbula, esse dente é mais inclinado para lingual. A tendência da retenção desses dentes mesializados é ter a retenção aqui, nessa região, e não na vestibular, como desenhou o autor. As imagens são do clima, que é o nosso livro texto. No superior é o contrário. Os molares na maxila tendem a se implantarem para vestibular e a retenção dos dentes inclinados para mesial tende a ser na média vestibular. Entenderam? Então, quando a gente indicar o grampo circular em anel, tem que ter isso em mente na hora do delineamento. A probabilidade de ter no inferior a área retentiva por igual e no superior, a maioria dos casos, na média vestibular. Geralmente quando eu falo isso, alguém pergunta, mas pode ter retenção na lingual? Já que ninguém perguntou, eu perguntei. Pode ou não pode? Pode, né? Alguém discorda dele? Acho que eles não estão falando. Claro que pode, desde que eu tenha o equador protético que favoreça a retenção ali. O que eu tenho que ter? Oposição na vestibular. Pronto, posso desenhar o grampo. Ou posso ter, associado a esses casos, dentro suportado, a indicação de encaixe. Preparo coroas, e aí sim, eu tenho uma PPM biometricamente bem distribuída, com retenção adequada, porque além dos encaixes na distal desses vestibulares, a gente pode botar fios forjados por lingual, e eu substituo o grampo de retenção pelo encaixe. Dessa forma eu tenho estética. Então são planejamentos que a gente tem que fazer, que a gente tem a obrigação de contar para o paciente que é possível fazer assim também. Quem vai ter mais investimento por causa da parte da prótese fixa? E saber se o paciente consegue arcar com isso ou não. Isso, obrigado.
Veja, a PPR vai ter os grampos tipo Akers nos molares, aonde não aparece. E eu vou ter encaixes com fios forjados por lingual ou palatino, substituindo o grampo vestibular. Veja, um encaixe tipo T, ou encaixe de Ney. É um trilho que se encaixa na parte fixa. A fêmea na prótese, o macho na parte fixa. Fica escondidinho, não aparece na parte estética. E não tem grampo por vestibular. Então a gente consegue, mesmo com o PPR, devolver estética com a biomecânica adequada dessa maneira. E na hora do planejamento a gente tem que saber disso para saber indicar para o paciente. Ele tem o direito de escolher essa via de tratamento. Tá? Tá vendo aqui na armação tem um trilho? Ali, ó, o trilho também. E aqui tu vê a pontinha do encaixe. É que no ângulo da fotografia ficou escondido, mas aqui tem o macho do trilho. Entendeu? E é um encaixe tipo macho fêmea. Tá? Um caso inferior, espaço protético longo. Detalhe que a gente tem que ter no espaço protético longo é que a prótese vai tender a ter uma flexão estrutural maior. Por causa disso, a gente vai escolher na área anterior tentar colocar, de preferência, grampos de ação de pontas. Tá? Nesse pilar aqui. Preciso daí obrigatoriamente botar nesse? Não, posso botar um Akers ou uma ação posterior. Ou, se o equador favorecer, posso botar ação de pontas no premolar. Tá? Então, nos casos de extremo livre ou de espaço protético muito longo, eu vou precisar ter mais retenção, e aí, sempre que possível, a minha primeira escolha vai ser ação de pontas. 2 combinado. Ou aqueles tulic, que aí depende qual o desenho do grampo é uma das letras do tulic. Certo, pessoal? Esse aqui, às vezes ele é em L, tá? Ele vem aqui numa área expulsiva e ultrapassa a área retentiva em forma de L. Ou, quando a superfície do dente é pequena, pode ser tipo I. Certo? Ou, se eu quero mais retenção e é possível, em T. Tá? O U e o C são para dentes posteriores. Mais difícil de acontecer em tá? Esses casos mais simples, quando tem espaço protético posterior dos dois lados, basta a gente indicar o grampo para o retentor direto. Geralmente, quando é os pré-molares, um grampo tipo Akers, nos molares também. E o conector maior, eu posso ter mais simples, porque eu não preciso o suporte do palato, eu tenho o suporte dos dentes, que é suficiente. Então eu indico um tipo de conector maior que é mais confortável para o paciente, que é a barra palatina, que é o menor que a gente tem para indicar. Isso, naquele caso ali, aí não seria mais indicado fazer uma ponte para dar lá? Sim, desde que o paciente possa pagar. Melhor ainda, que ele substitua com implantes e nem desgaste os dentes remanescentes. Desde que ele possa arcar com o tratamento. Às vezes não pode, a gente vai fazer o que para ele? Não quer. E é muito comum para o paciente da faculdade isso acontecer. Tá? E aí, nesses casos aqui, o conector maior mais confortável é a barra simples, a barra palatina. Certo, pessoal? Por quê? Porque é o menor diâmetro que nós vamos ter
de estrutura de conector maior. E é suficiente para a biomecânica desse tipo de PPR. O mesmo vale para os casos de PPR sem subdivisão. Nós vamos colocar o grampo no canino, que pode ser uma ação de pontas, pelo espaço protético mais amplo, um áteros no molar e um grampo gêmeo na região do pré-molar e do molar, ou o grampo gêmeo aqui, um apoio lá na mesial do primeiro pré-molar. E vamos desenhar também conector maior, a barra palatina simples. Se eu tivesse mais a falta de um dente anterior, a gente faria a barra palatina dupla, que é um conector mais posterior, mais robusto, e em forma de ferradura, uma parte da conexão aqui para o anterior para suportar os dentes faltantes. Certo? Por quê? Porque nessas próteses dentes suportadas, eu não preciso do suporte auxiliar do palato. Não, sabe por quê? O MDL ia ter a pontinha aqui sem retenção. E eu tenho muitos dentes faltantes aqui, e essa prótese vai soltar. Então eu não posso fazer, o modificado eu posso fazer. Só que o modificado aparece bastante na região anterior, mais até que a ação de pontas. Isso só não é verdade nos casos de paciente com sorriso gengival amplo. Aí aparece todo o grampo, todo o caminho do grampo de ação de pontas. Aí um MDL modificado talvez apareça menos por ter menos volume de metal. Mas num paciente que tem a linha de sorriso terminando no terço gengival ou na cervical dos dentes, a ação de pontas aparece menos do que o MDL modificado. Muito boa a tua pergunta. Também é comum a gente planejar para os dentes anteriores o estojo pino ou pino estojado. O que é isso? A gente tem na região anterior os incisivos tocando na parte palatina dos dentes, e a tendência é empurrar esse dente para vestibular. Esse pino aqui serve de um reforço para a estrutura de acrílico para ela não quebrar para vestibular. E esse pino deve estar colocado, então quando a gente provar uma armação que tem o pino, ele deve estar na crista do rebordo para palatinolingual. Não pode estar na metade da crista para vestibular, senão vai ficar fino no dente estoque e vai aparecer por transparência o pino metálico atrás. Tá? Então se atentem que às vezes a gente pode receber armações assim, e esse pino tem que estar da metade para a palatina, da onde vai ficar o nosso dente de estoque. Para o laboratório fazer, ele primeiro monta os dentes e faz uma muralha na qual ele consegue, no enceramento, determinar o espaço do dente de estoque. Certo? Se ficar o pino muito para vestibular, ou a gente tem que cortar o pino, e aí corre o risco de, ao longo do tempo, soltar o dente de estoque, ou refazer a armação. Ó, outros exemplos de pino com estojo. E aí, nesses casos aqui de falta de dentes anteriores, às vezes a gente pode fazer só a parte branca, sem a gengiva. Tá? Então, para os casos que a gente não teve perda do rebordo alveolar no sentido anterior-posterior, a gente pode fazer assim, e nem em altura. Então a gente pode fazer só o contorno dos dentes faltantes na região anterior da PPR. Alguns casos, isso aqui são contraplacas. Casos que a gente precisa recuperar o dia anterior com a PPR, a contraplaca palatina de metal vai favorecer que ao longo do tempo não se desgaste e o paciente possa usar a estrutura por muito mais tempo do que só em acrílico. Tudo bem? Classe 3 até aqui? Então vamos para a classe 4. Qual é a primeira premissa da classe 4? É
ela não tem subdivisão. Se vocês olharem, acho que é classe 4, e verem que tem subdivisão, tem um espaço protético mais posterior que determina a classe. Não é classe 4. Entenderam bem isso? Outra premissa, além de ser um único espaço protético, deve estar cruzando a linha média. Ou seja, eu nunca vou ter classe 4 com apenas um dente faltante. Eu tenho que ter pelo menos 2 incisivos centrais. Faz sentido isso para vocês? Se eu tiver um só, eu não cruzei a linha média, é uma classe 3. Entenderam? Se eu tiver 2 incisivos laterais, não é classe 4. Estão faltando só os 2 laterais, eu tenho 2 espaços protéticos. Um vai ser mais para o posterior que o outro, se a gente determinar um para definir a classe. Aquele primeiro não ultrapassa a linha média e eu não tenho subdivisão em classe 4. Então é classe 3 também. Entenderam? Isso a gente falou semana passada. Vamos retomar para vocês compreenderem bem. Na classe 4 nós podemos ter próteses dentro suportadas que não têm risco de rotação real. Ou seja, eu tenho poucos dentes faltantes, ou os dentes que faltam na região anterior estão alinhados pela forma do rebordo com os 2 dentes pilares, mais adjacente ao espaço protético, seus 2 retentores diretos. E eu vou ter eixo real quando os dentes faltantes estão para anterior dos retentores diretos. Certo? Aí quanto mais dente falta, maior a tendência de ser uma rotação real na classe 4. E aí eu preciso ter mecanismos que, no desenho da minha PPR, inibam essa rotação real. Então, ó, caso de classe 4 que faltam só 2 incisivos, esses apoios aqui deixam a prótese dentro suportada. Ela não vai girar. Agora eu perdi os dentes anteriores, os 4, e o arco do paciente é em V. Eu vou ter eles deslocados para o anterior dos retentores diretos, dos pilares diretos. E aí eu tenho um eixo real de rotação, uma prótese que eu tenho que ter um cuidado na biomecânica. Quais são esses cuidados? Quando o paciente morder, a prótese vai tender a intruir no rebordo, certo? Como é que eu evito esse movimento? Primeiro, o grampo tem que ter a retenção mais para distal possível. Então, o grampo gêmeo consegue entregar isso para a gente. Por quê? Porque eu vou ter a retenção lá para distal, o mais afastado possível do espaço protético. Quando ele morder, esse grampo aqui vai ter um efeito, porque a prótese vai tender a soltar lá atrás. Um grampo bem desenhado e bem calibrado vai evitar essa rotação. Outro detalhe é que eu preciso ter, como vai intruir nessa região anterior, apoio no retentor mais próximo. E ele deve estar afastado do espaço protético. Então eu vou colocar o apoio para distal no pré-molar, ou se for um canino, por exemplo, o meu conector vem por distal. Mesmo princípio biomecânico dos extremos livres posteriores. Só que agora invertido. A gente posiciona na distal. Oi. Se, por exemplo, eu tivesse canino de ambos os lados e faltasse também teria eixo de rotação real? Depende se ele é o arco para anterior real. Se ele está em linha com os caninos, não. Aí eu não preciso ter tanto cuidado biomecânico assim. Isso depende do rebordo do paciente. Depende do rebordo do paciente, exatamente isso. Cada caso a gente tem que analisar. Tá? Aí a prótese também gira no outro sentido. Vocês entenderam quais são os mecanismos para estabilizar a PPR quando ela intruir em
direção ao rebote. O paciente mordeu aqui na frente, ela sobe na região anterior e tende a descer atrás. Então vai segurar com a retenção posterior desse grampo aqui e a impacção é protegida pelo apoio do retentor direto. Tá? Só que a PPR faz o movimento ao contrário, quando ela vai sair da boca, seja porque o paciente está tentando tirar, seja porque ele mordeu algo pegajoso, o movimento é outro. Então eu preciso ter algum grampo de retenção, que no caso desses dois premolares aqui, a simulação do desenho de um grampo de ação posterior, tá? Terminando na região médio-vestibular de ambos os premolares. Então esse primeiro grampo vai evitar esse deslocamento para a saída da célula e os apoios do grampo gêmeo lá em posterior. Entenderam? Então, a prótese gira em dois sentidos e nós temos que ter dispositivos no nosso desenho da PPR que evitem os dois movimentos. Então, o grampo de ação posterior no premolar, espaço protético para anterior, ele começa na distal, tem o conector menor que une ao corpo, o corpo vai para o apoio, que entra no nicho oclusal, braço de oposição unido com o braço de retenção que vai para o vestibular. Em alguns casos, a gente pode fazer até um grampo um pouquinho mais curto, porque pela distância ele tem flexibilidade suficiente. A gente só tem que cuidar que ele abrace pelo menos 180 graus esse dente. Tá? Isso vai conferir talvez um aspecto um pouco mais estético do que toda a área vestibular. Então aqui é um exemplo de um canino com MDL. Tá? O MDL é bem utilizado nas classes 4. Então veja, a gente diminui a retenção aqui para o vestibular para não ter todo um metal indo para frente do canino. Veja que ele termina nessa pontinha aqui, tentando esconder na região proximal. Certo? Com isso a gente lança o desenho de grampos gêmeos na região posterior para dar mais retenção, uma retenção dobrada, porque a gente diminuiu a retenção na região anterior. E a gente pode fazer isso e deve explicar isso para o paciente, porque eventualmente pode ter alguma movimentação desses dentes. Por quê? Porque a gente reduziu a retenção do grampo no pilar retentor direto. Entenderam? Vejam. Seria contraplástica? Era uma prótese fixa metaloplástico, oclusal em metal. Tá? E aí pode ser que venha outra pergunta: posso botar grampo em prótese fixa? Não só posso, como devo. Tá? Vejam, a gente usa o MDL nos caninos e não o modificado. Se fosse o modificado, ele ia vir um braço todo até a vestibular. Se fosse em mim, estivesse usando uma PPR classe 4, eu ia preferir ter os grampos retentores só em posterior, mesmo que tivesse um pequeno movimento na região anterior, para eu não ter tanto metal aparente. Certo? Então, muito mais discreto o MDL, que está bem indicado nesses casos de classe 4 para os retentores diretos, como os caninos e os incisivos em classe 4. No inferior, a gente pode fazer, além do ação posterior, que começaria na distal aqui, Akers, e eventualmente, quando tem espaço protético, principalmente nos casos que a gente tem menos dentes presentes, tá? Por exemplo, o paciente tem só o segundo premolar e molar de um lado e o outro molar do outro, fazer grampos de ação de pontas, porque são mais retentivos. Mesmo que venha o demesial para distal e isso cause algum desconforto a mais para o paciente, mas a gente ganha em estabilidade da prótese. Lembra? A nossa movimentação muscular é para o meio e para o anterior.
Então, o grampo que sai de distal e vai para anterior, de ação de pontas, favorece o movimento muscular. O que vem de mesial para distal é contrário a esse movimento. O paciente vai sentir mais desconforto por causa disso. Mas, eventualmente, a gente precisa indicar ação de pontas em classe 4. Outra dúvida que pode surgir quanto à classificação é quando tem dentes posteriores, se seria classe 4 ou classe 3. Nós adotamos a classificação que está no Atlas do Todescan e lá textualmente está claro que um único espaço protético para anterior, não fala dos dentes, que ultrapassa a linha média é uma classe 4. Tá, pessoal? Então, a gente concorda com o Todescan e usa a classificação de classe 4. Certo? Então, numa classe 4 como essa, que eu perdi canino e pré-molares, a gente vai ter que fazer um desenho biomecânico com bastante retenção. Então, pelo menos eu vou ter que ter grampo gêmeo nessa região e nesses molares, além de ter o MDL lá no canino, eventualmente até um modificado para eu ter mais retenção. Aí o que eu vou definir junto com o paciente para ele saber dessa limitação. Posso ter também apoio nesse pré-molar para auxiliar o canino, porque o espaço protético é longo, e também posso ter um apoio extra no molar para favorecer a fixação dessa prótese. Desenho os grampos gêmeos, MDL no canino e barra palatina dupla no arco superior, que é o conector mais indicado para a classe 4. Eventualmente nós vamos indicar chapeado palatino na classe 4, naqueles casos que a gente tem mais dentes faltantes. Por exemplo, esse aqui, né? Tenho poucos dentes, a área menor de resistência e uma área ampla de potência. Eu vou querer usar a área do palato como suporte. Tá? E aí nós vamos desenhar um chapeado palatino. Ele pode ser totalmente metálico, totalmente acrílico ou misto. Uma armação vazada que a gente prensa o acrílico nela. E geralmente é o que a gente mais indica. Por quê? Se porventura o paciente tiver reabsorção do rebordo, a gente consegue embasar essa estrutura e a estrutura metálica vai reforçar como um todo o acrílico. Certo, pessoal? Então a gente usa os apoios, veja os apoios afastados da área anterior. E a gente faz os grampos gêmeos, e no caso aqui um grampo gêmeo na região do molar e do pré-molar, e um ápex lá atrás para auxiliar ainda mais a retenção. Então vejam, essa retenção na vestibular do último dente para distal é fundamental para evitar o giro na região anterior quando o paciente morder. Tá? Então, é um detalhe que a gente tem que prestar atenção no planejamento de classe 4. Entenderam, pessoal? Olha aí um caso real, grampos gêmeos e chapeado palatino metaloplástico. Para quem nunca viu, tá aí um caso. Em alguns casos, a biomecânica da prótese total vai ser mais favorável quando o paciente tem um bom rebordo do que essa classe 4 com amplo espaço protético anterior. Principalmente quando ele tem poucos dentes. Qual é a alternativa aqui? É a gente fazer um grampo de ação de pontas e um chapeado palatino.
peso do metal às vezes tende a prótese movimentar mais ainda. A gente tem que conversar bem com o paciente que talvez extrair esses 2 molares e fazer uma dentadura vai ter uma biomecânica melhor se ele tem um bom rebordo. É diferente do inferior, que o inferior, se eu tiver um dente só, eu vou botar grampo nesse um dente só. No inferior eu não tenho a mesma biomecânica da dentadura superior. Eu tenho a língua, tenho o rebordo em forma de ferradura, eu não consigo ter a sucção para adesão da prótese total no arco inferior, que eu consigo ter no superior. Portanto, nessas classes 4 amplas, talvez a gente tenha que conversar com o paciente da possibilidade de fazer uma prótese total. Entenderam? Quando é que a gente não faz a prótese total? Quando o osso aqui na frente é muito reabsorvido e por questões psicológicas o paciente não aceita. Porque bem ou mal, ele ainda não tem dentadura. Na cabeça do paciente, ele tem 2 dentes. E agora são muito importantes, porque são os últimos 2. Então o convencimento do benefício tem que ser concreto para ele aceitar extrair os dentes e fazer a dentadura. Certo? O caso do Todescan para o inferior, para mostrar para vocês como que é o conector maior. Sempre que possível a gente vai fazer o conector maior tipo barra lingual. Então na região anterior a cela faz parte do conector, né? Ele une a peça. E para a posterior fica o conector na forma clássica. Certo? Então sempre que possível a escolha vai ser ou conector tipo barra lingual ou tipo chapeado lingual. Quando eu não posso indicar esse conector tipo a barra lingual. Geralmente nessa região posterior a gente tem o espaço suficiente para fazer a barra lingual tradicional. Tá? Exceção quando temos toros ou reabsorção periodontal ali que expõe muita raiz. Em caso de dentes que foram extraídos, uma PPR provisória com grãos dobrados, fiozinho de orto, para depois confecção da PPR final. Então nesses casos, quando o paciente perdeu há pouco tempo, a gente consegue fazer os dentes só a parte branca, não precisa devolver a parte rosa por reabsorção do rebordo. Pacientes que estão há muito tempo sem os dentes anteriores, a gente pode ter a reabsorção em altura do rebordo e bem comum em espessura. E aí nós temos que ter a parte da gengiva na região da cela. E na classe 4 nós podemos ter áreas retentivas nesse rebordo. Então quando a gente botar no delineador um caso de classe 4, a gente tem que analisar não só o eixo de inserção dos dentes, mas desse rebordo anterior. Pode influenciar como que a gente vai escolher o eixo de inserção da nossa PPR. Porque é comum ter área retentiva aqui e a gente precisar devolver volume para o lábio com a parte rosa da célula. Nesse caso não foi necessário porque o contorno dos dentes já devolvia o arcabouço que ele perdeu e o volume ósseo era suficiente para o suporte do lábio. Certo? Mas tem casos que o paciente perdeu toda uma estrutura, como casos de pacientes com fenda palatina. Então a PPR pode ser o dispositivo que vai obliterar essa fenda. Caso do professor Guerto, grampo gêmeo, grampo tipo Akers e MDL. Provou a estrutura, fez um MDL também no canino, porque tinha um espaço propício para passar o grampo. Provou em acrílico na boca do paciente e fundiu a PPR com os dentes. Vejam, o acrílico vedando a perfuração e devolvendo o volume que o paciente perdeu. Tá? Então a PPR
Classe 4 pode não só devolver os dentes que o paciente perdeu, mas também o tecido dentro alveolar. Certo? Dúvidas do planejamento, pessoal? Todas? Então tá. Em breve, até essa semana, eu devo disponibilizar para vocês um trabalhinho lá no Moodle que tem um monte de classes para vocês fazerem. A aula não terminou, vou passar o gabarito da prova, tá? Porque não deu para passar na semana a outra. A gente trocou o assunto da aulinha teórica da prática, tá? Foi para os grampos.